que Jesus, na sua infinita misericórdia, envolva tantos quantos estão aqui, encarnados e desencarnados, que nós possamos provar da amorosidade, da espiritualidade que sempre está conosco e nos estimula melhor na nossa vida. Amigos, hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre o sentido da vida. Por incrível que pareça, para muitas pessoas, esta frase, sentido da vida, para elas não ecoa muito bem. São tantas pessoas que diuturnamente já se entregaram ao autoabandono, ao abandono de si mesmos, que não buscam o estudo, que não buscam se esclarecer, que não buscam se movimentar no bem. É uma força imensa negativa que sentem por dentro de si mesmos, que desmotivam-nos, perderam completamente a motivação e a sua autoestima está lá embaixo. Tantos são que, para fugir de pensar, somem, desaparecem, isolam-se. Outros buscam dos mais variados vícios para esconder de si mesmo estes sentimentos e outros que a sua consciência muitas vezes lhe faz. Então, meus amigos, falar sobre isso é importante. E para nós, é importante pensar sobre isso. Outra pergunta: qual o sentido da vida para nós? Essa seria uma pergunta interessante, não é? E vamos falar sobre isso. Em uma entrevista, em uma enquete com americanos adultos, perguntaram a todos eles se eles pudessem falar diretamente com Deus e ouvir dele respostas, o que eles perguntariam. Foi a revista Veja que há um tempo atrás fez essa pesquisa. Ora, veja bem, 34% do montante iria perguntar para Deus qual o sentido da vida. Vejam bem. Curioso isso, não é? Queria a resposta de Deus, que Deus lhe dissesse qual que é o verdadeiro sentido da vida. Outros iriam perguntar: a vida após a morte? Veja bem, 19%. Outros iriam perguntar, são 16%, por que acontecem coisas ruins na nossa vida? É muito interessante também, né? Por que Deus deixa com que aconteça problemas, que eu seja visitado pela dor, ou por outras coisas que me chateiam? Vejam bem. Bom, 7% perguntaria: a vida inteligente em outro planeta? Porque nós temos uma preocupação enorme com isso, e muitos já até se decidiram a se aventurar para ir para outro planeta, mas não têm a coragem de fazer viagem para dentro de si mesmos. Outros perguntariam: quanto tempo eu vou viver? Outros não perguntariam nada, que são 12%, não sabem nem o que perguntar para Deus. 12%, hein? E outras perguntas 6%. É curioso isso aqui, porque muitas vezes nos assolam determinados sentimentos que vão minando as nossas energias, nos colocando para baixo, nós nos demoramos a sair do lugar. Nós perdemos a objetividade dessa vida e nós cairemos numa angústia profunda. Então veja lá, sem vontade de viver. Tem gente que fala assim: hoje eu estou sem vontade de tudo, não quero comer, não quero sair, não quero conversar, estou sem vontade até de viver.
Eu não tenho vontade de nada. É sério. É sério e é importante que nós levemos a sério os sentimentos destas pessoas. Estas crises existenciais, emocionais, acontecem com todo mundo. E é normal. Nós só não podemos demorar muito nessa situação. Não é? Então, a falta de objetivo na vida pode causar desânimo em nós. Veja bem, a desmotivação, confusão mental, muitas vezes, sentimentos de vazio, uma ansiedade. Por que você está acelerada a sua data desse jeito? Não sei. Não tem motivo para isso, não tem nada me coagindo. A gente nem sabe, está naquela, não é? Então, são sentimentos com os quais nós estamos nos encontrando internamente. E que precisamos admitir as nossas sombras, fazer as pazes com ela, entender que todos somos de Deus, que Deus nos criou a todos para a perfeição e que não faz parte da providência divina violência de consciência de qualquer um de nós. Então, meus amigos, nós precisamos ter cuidado, porque senão nós podemos estar aí a par com problemas de saúde mental, depressão, ao sentimento de culpa aparecendo. Esse aqui é o vilão, é o grande vilão de todos nós, né? O sentimento de culpa. De repente nós carregamos esse sentimento e não sabemos, nada aconteceu, nada justifica, mas ele está vindo de algum lugar, é de dentro do nosso porão, né? E o trabalho no bem, o estudo que conscientiza, manter a fé à disposição, fazer o melhor de nós e continuar na caminhada é o que todos nós precisamos de fazer para vencer todos esses sentimentos aqui. E olha, muitas vezes nós estamos querendo cuidar desses sentimentos todos que nos visitam, mas de forma equivocada. Veja bem, buscar, não é, armadilhas fora de nós, justificativo fora de nós, é um engano. As problemáticas são resolvidas de dentro para fora, não de fora para dentro, porque o conhecimento ele vai nos libertando daquilo que nós ignoramos e compreendendo o mecanismo de todas as coisas, da dor, o mecanismo da evolução, nós vamos dilatando a nossa consciência e vamos mais e mais trabalhar em favor nosso e das outras pessoas. Outra coisa, nós temos ultimamente a ilusão das vidas perfeitas, ilusão da vida perfeita. Nós não vamos ter não, meus amigos, porque nós não somos ainda perfeitos e nem o mundo que habitamos também ainda não é perfeito, não é? Então, quando nós estamos aí tentando buscar ser perfeito diante do outro, enquanto nós não somos, rola um pouco de hipocrisia. O certo e justo será nós nos conhecermos, o autoconhecimento, conhecer as minhas mazelas, as minhas fraquezas, mas também reconhecer os pontos positivos que eu tenho, as virtudes que eu já desenvolvo, o trabalho que eu já consigo fazer, e reconhecer o quanto eu já melhorei em décadas, junto com a doutrina espírita. Quando nós fazemos assim, nós vamos ter um saldo positivo. Mas quando nós ficamos assim, eu sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada, não. Nós fomos criados por Deus, pelo amor de Deus, por sua vontade e com tudo que precisamos para crescer espiritualmente, moralmente. Todos nós. Então, nós somos importantes. Temos que dizer isso para nós. Outra coisa, paralisia pelo paradoxo da escolha em um mundo de infinitas
infinitas possibilidades. Aí nós ficamos loucos para atender 1001 coisa e saber de tudo e ir por inúmeros caminhos. Se nós fizermos infinitas escolhas, nós não estaremos fazendo melhor em todas essas escolhas. Primeiro se faz isso, terminou, não, agora eu posso fazer isso, e depois mais isso e mais isso, né? Então nós precisamos de parar para pensar. Outra coisa, as respostas simplistas para questões complexas que vão gera absurdamente muito mais frustração em nós. Nós precisamos buscar ser verdadeiros conosco, diante da nossa consciência de Deus, da espiritualidade e diante do mundo, das pessoas. É bom demais quando a gente encontra alguém que é simples, não é? Que é humilde, embora a força que ele tem, o potencial que ele tem, a posição social que ele esteja, o quinhão que ele tem, que é muito maior que os outros, e no entanto, o indivíduo não se curva a nada disso que o mundo nos explora e exige. Ele é ele, e a gente precisa ser isso. Facilidade de se perder em prazeres efêmeros, né? Muitas vezes a gente fala, disso aí eu estou livre. Será que a gente está livre mesmo? Dos prazeres efêmeros. Efêmero é aquilo que passa, que está só por aqui, que serve a um tempo, a um momento, e depois nós vamos ficar sem isso. E nós não vamos levar daqui para o mundo espiritual onde nós iremos. Pátria verdadeira, não é? Muitas são as coisas que nós podemos nos envolver e ficar só por aquilo. Nós somos apegados, extremamente apegados com situações, com pessoas, com coisas. Nós somos extremamente dependentes dos outros. A gente depende se o outro nos ama, se o outro nos quer, se o outro nos aceita. É assim. E a gente sofre, porque nem sempre nós somos vistos, queridos, amados, aceitos, nem lá no nosso próprio lar. Há uma dificuldade, e todo mundo já entende por que essa dificuldade. A crescente superficialidade que vai nos rodeando. Quanta coisa, a superficialidade se tornou um comum na nossa sociedade. E nós temos que ser autênticos, temos que ser nós mesmos, assumir a nossa personalidade de espírito reencarnado a trabalho da própria evolução, entendendo que o outro é a nossa ponte de ligação com Deus. Quem fala isso é o Emmanuel. Então, são nessas coisas que precisamos pensar, não é? Revolta com as perdas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Influência da sociedade, da falta da... Isso é o que mais tem. Quanto que nós somos influenciados por tudo? São os modismos, né? É a roupa que o ator usa, é o corte do cabelo, é o esmalte, são as falas. Nós influenciamos e somos influenciados, não é? Então nós precisamos de parar e pensar, não é? Quem sou eu? Você é aquela pessoa dentro da família que é a vida, que causa o dinamismo, aquela que acode, aquela que consola, aquela que está presente na vida de todo mundo, aquela que se desdobra, mesmo materialmente, é purinho em família, e agora que ela começou a ganhar os netos, as noras são como filhas para ela, o que ela puder ela faz, ela vai, ganhou neném, não, ela está lá em tudo, é com o sogro, com a sogra, falei, você veio aqui para ser você, desse jeitinho, e é simples, é a mais bem aquinhoada, e a mais simples, a que tem mais simplicidade. Então você veio aqui para ajudar, para ensinar lições, para ser amado também, para ser
muitas coisas na vida de todo mundo. Então tem muita gente que não sabe a que veio, né? Então nós viemos para isso tudo. Mas o mais interessante, a maior parte das pessoas desconhece o sentido da vida. Veja bem, quando isso acontece, a vida vai ficando tão vazia, tão sem sentido, não é? A pessoa não se realiza mais. Olha nem se olha no espelho. Se olha, só vai por defeitos, né? Não. Ela não se sente feliz. E olha, as enfermidades psicológicas, comportamentais podem estar chegando aí, viu? Mas o principal é nós buscarmos o Paulo em final de linha das suas atividades, muito velhinho já, depois de ter sido apedrejado inúmeras vezes, sendo chibatado inúmeras vezes, passar por afogamentos, por picada de víboras, perseguição e o imenso trabalho. Ele, numa carta para Filipenses, ele diz: prossigo para o alvo. Gente, esta frase curta, ela não é só motivacional, não. Ela é tudo na minha. Prossigo para o alvo. Qual alvo? De fazer o melhor pelo povo na terra, de esclarecer as pessoas aqui na terra, de colaborar com a evangelização aqui na terra, de olhar no olho das pessoas, de sentir nas pessoas seus irmãos, de acudir nas necessidades, de se sentir igual a todo mundo, necessitado de carinho, de apoio, de oração, não é? Ele, depois de tanto trabalho, ele ainda diz: prossigo para o alvo. Essa é uma frase que nós deveríamos ter num quadro, ou na parede, ou no móvel onde a gente passa muito. Eu prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses 3:4. Porque este sabe das coisas, este veio, ignorou por um tempo e quando se conscientizou, avançou no trabalho. O trabalho eu poderia já dizer lá no começo, antes de abrir qualquer lâmina aqui, que é o grande sentido da nossa vida, porque quando nós trabalhamos com amor, com ardor, nós estamos indo para algum lugar, né? Nós estamos tendo um foco, indo para frente. Outra coisa que não podemos fazer é nos comparar, porque quem quer ter o sentido da vida, se ficar só se comparando com o outro, buscando aquilo que não tem e que o outro tem, vai ficar infeliz a vida inteira. Não é assim? Cada um é cada um, cada individualidade tem sua importância, sua subjetividade, está aqui para determinados fins importantes como os meus. Olha só, quando nós fazemos isso, nós estamos agregando o nosso comportamento à fraternidade, o espírito da união, da solidariedade. Não há que ter inveja, não há que ter ciúme, todos somos de Deus. Estamos aqui juntinhos, a trabalho, né? Então, pare de se comparar com os outros, né? Não compare a sua vida com os outros. Não há comparação entre a lua e o sol. Cada um brilha no seu tempo, no seu tempo. Ainda que precise que um astro, né, mais luminoso o ilumine, mas cada qual é um foco de luz no lugar onde foi colocado por Deus. Então, a doutrina espírita, ela veio para promover a melhoria moral, intelectual dos indivíduos. Porque veja bem, ela nos esclarece a existência da alma e a imortalidade desta.
nos incentiva o tempo todo para o bem, para fazer a revisão interna, para se aceitar e se amar, como deve aceitar e amar o outro. Veja lá, Jesus disse assim, ó, amai o próximo como a si mesmo. Nós estamos fazendo todo o empenho para amar os outros, mas será que nós estamos empenhados no alto amor, em amar a nós mesmos? Porque se eu não me amo, se eu não estou bem comigo, como eu estarei bem com os outros e amarei os outros, se eu não desenvolvi esse sentimento para dentro de mim mesmo, né? O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que se chama As Viagens. E ele conta que o homem se chateia aqui na Terra. Aí ele vai para a Lua. Chega na Lua, desce na Lua, coloniza a Lua. Depois de um tempo, que lugar chato, não quero mais ficar na Lua. Vou para outro lugar. Arruma-se lá uma outra geringonça mais sofisticada e parte para outros planetas. Aí eu quero ir para Marte. Chega em Marte, desce em Marte, coloniza Marte. Depois, puxa vida, mas Marte está tão chato, que lugar ruim. Vou para outro lugar. E corre, né, por todos os planetas. E tudo é a mesma coisa. Chega, desce, coloniza e se enfada do lugar. Aí não resta mais nada para o homem. Aí, como não faltava mais nada, ele volta, né, para a Terra. E ao apreciar, ele percebe que faltava uma última viagem para ele. A viagem para dentro de si mesmo. E ele ainda fala, uma viagem dangerosíssima, perigosa, que tem que ter coragem para olhar para dentro, para fazer descer, né, com o escafandro e pisar no solo de nós mesmos, nos reconhecer como tal. Nós precisamos de ter essa coragem, é para isso que nós estamos aqui. E Jesus se preocupou com isso. Lá naqueles tempos, Jesus dizia, né, Deus é o nosso Pai amoroso, misericordioso, justo e bom. E o tempo inteiro estava preocupado com o que nós fazíamos nas nossas ações desde aqueles tempos. E dizia que era necessário que nós fundássemos o reino de Deus em nós. O reino de Deus é ir para esta caminhada, dando de si, fazendo o melhor, recuando quando reconhece falta, recomeçando quando deixou a caminhada para trás, alimentando a fé, buscando conhecimentos novos, se preparando para ser uma pessoa muito melhor na terra com as pessoas. E que nós iríamos fazer isso muitas vezes, quantas vezes nós precisássemos, né? Então a doutrina, né, codificada por Allan Kardec, baseia-se em princípios que nos permite compreender a vida nos mínimos detalhes, compreender os mecanismos dessa morte, entre aspas, que é só a aniquilação do corpo físico, mas a vida pulsa em todas as latitudes, em todos os lugares. E a evolução espiritual. Sabedores de tudo isto, nós não perderemos o sentido da vida. Nós nos encontraremos, né? Nós precisamos de ter a compreensão da vida, tá, universal. O que é isso? Buscar esclarecer questões sobre a origem, né, do ser, do destino, da dor. Nós precisamos entender o porquê estamos aqui, as relações que nós temos uns com os outros, né, e tomar cuidado com aquilo que está lá no livro que você leu aqui anteriormente, né? Nós estamos todos sob a lei de causa e efeito, e Deus irá nos permitir a dor e o sofrimento, porque
A dor, tá? É uma alavanca. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O Evangelho fala: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas antes bendizei a Deus, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória nos céus. Sede paciente. Paciência é aquilo que todo mundo tem, a virtude mais desenvolvida por todos nós. Prática do bem. A doutrina está aí nos estimulando o tempo todo. E o Espiritismo não é só uma crença, não. Ela é uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Que incentiva a prática do bem e a busca pelo conhecimento. Ai, se nós pudéssemos, esfregar o bracinho um no outro e adquirir o que o outro tem, né? Mas o outro pode nos ajudar e nós, em nos ajudando, podemos crescer no conhecimento e no entendimento. Então, o verdadeiro espírito é aquele que aplica os ensinamentos dos espíritos na sua vida, contribui para o seu próprio crescimento e o da humanidade também. Precisamos pensar, meus amigos, se quisermos compreender o sentido da vida, pensa na evolução espiritual. E a reencarnação, que é o princípio básico da doutrina, o conceito central da doutrina espírita, contribui para esse progresso nosso. É impossível ser perfeito numa vida só. Então nós vamos ter, através da misericórdia, oportunidades, mas nós não podemos malbaratar as oportunidades. Nós precisamos aproveitá-las com afinco. E a doutrina espírita também não se limita a questões só espirituais, viu? Mas ela se preocupa com o bem-estar humano, ela preocupa com o nosso bem-estar aqui na Terra, viu? E preocupando com o bem-estar aqui, se preocupa também com a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna, né? Através do estudo e prática dos seus princípios, nós iremos atingir cada vez mais a evolução espiritual e o planeta Terra crescerá também, né? Porque os planetas também crescem, sobem nas escalas evolutivas. E nós precisamos relembrar que Jesus é o guia e modelo para a humanidade, para todos nós. De repente nós estamos querendo seguir o outro. E o Evangelho fala que cego, seguindo o cego, ambos cairão no buraco. Isso também é o que desconhece, seguido por vários que desconhecem, vão fazer coisas horríveis com o desconhecimento que tem. E não vai alavancar o progresso da humanidade. Então a moral do Cristo, ela está no Evangelho. Ele não só mandou os seus precursores ensinar, mas ele veio pessoalmente fazer para nos mostrar como fazer e como deveríamos caminhar aqui na Terra. É isso. Mas a pergunta que se faz para a sociedade cristã dos tempos atuais: conhecemos o sentido da vida? Será que Jesus ensinou para nós o sentido da vida? Ora, Jesus sempre nos ensinou claramente o sentido da vida. Veio aqui demonstrando o mais puro amor. Amor até para com os seus inimigos. Nos falou da pluralidade das existências e dos vários mundos habitados, onde se dará esse conhecimento, esse aperfeiçoamento intelectual, moral, para que a gente um dia venha a olhar para todas as pessoas, não importa quem, não importa a cor, não importa o dinheiro, a posição social, o partido político, nada. Nós olharemos, ele é nosso irmão. Ele hoje está em queda, ele hoje faz coisas ruins que eu também fiz lá atrás. Senhor, tenha misericórdia de toda a humanidade. Abençoa todas aquelas criaturas que estão falseando
e aqueles que estão falseando com a verdade. Esse é o papel nosso de cristão: orar, interceder, pedir para mim e para toda a coletividade humana. Essa aí já é uma amostra do desenvolvimento, do exercício do amor, e chegará um tempo que nós amaremos de verdade como Jesus nos ensinou. Jesus nos informou que somos imortais. Veja bem, não é? Ele apareceu ali para quem? Para Maria Madalena, onde o nosso irmão lá colocou o dedo, não é? Tomé, obrigado aí. É verdade. Na ferida, é verdade. Não é? Lá no monte, ele se transfigura. E quem se materializa ali? 2 espíritos que já tinham ido há muito tempo, né? O Elias e o Moisés. Então, meus irmãos, o que mais que nós estamos precisando para poder... O Velho Testamento está lotadinho de provas da imortalidade da alma. Até proibição, até os contatos mediúnicos, né? Quem é que vai proibir algo que não existe? Então, meus queridos, nos preocupemos em colocar Deus para dentro de nós através dos ensinos que Ele nos permitiu conhecer aqui na Terra. E a vida aqui não é o fim, não. Ela é um meio que nos possibilita a um fim muito maior, que é para que nós, entendendo todas essas coisas, caminhemos entrelaçados uns com os outros, amando-nos cada vez mais. Para isso, olha lá, cada um tem tarefa compatível com o seu desenvolvimento, com os recursos que pode colaborar, não é? E todos são importantes. O Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, né? Ele tinha uma escola, e na escola dele era essencialmente aplicado o conhecimento heurístico. O que é isso? O indivíduo é conduzido a descobrir por si mesmo as possibilidades que tem. Não é só, né, ensinar dogmaticamente aí, com esses métodos de gavetinha, a gavetinha da matemática, fecha a gavetinha. Não, um ser integral, ele não pode aprender desta forma. Então, ele entendia isso naqueles tempos. E para ele, a educação, né, o fim útil da educação estava relacionado com o desenvolvimento moral. Então, ele propiciava os seus alunos a expandir-se moralmente também. Ora, um bom professor terá bons alunos. E Kardec também, que lá trabalhou nesta escola, ele contribuiu com seus conhecimentos, com aquilo que ele já tinha desenvolvido, né, para a doutrina espírita. Com o conhecimento da lei do progresso, através das reencarnações, da educação moral, da caridade, da solidariedade, do respeito e a preservação do meio ambiente, né? Meio ambiente é meio, né? Meio ambiente, aqui no meio, aqui é um meio onde todos nós estamos reunidos, mas em cada meio nós podemos e iremos estar inseridos. E temos que ser pessoas diferenciadas nesses meios onde nós estaremos lá prestando o nosso serviço. O Pestalozzi, não sei se vocês sabem, né? Ele também tinha uma escola de órfãos. Ali ele resgatava as crianças abandonadas e ali as crianças tinham de tudo para crescer integralmente, moralmente, intelectualmente. Então, meus amigos, quando a gente estiver triste, vamos nos lembrar dessa frase aqui, ó. Eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido à vida dos outros. Aquelas pessoas que dão sentido
a vida das pessoas, né? Esse é o verdadeiro sentido da vida, é amar. E a quem ama, cuida. Né? Quem ama, cuida. Se nós amamos esse planeta, nós vamos fazer tudo para cuidar dele. Se nós amamos aqueles que estão perto de nós, nós também iremos fazer o melhor de nós para que eles recebam esse cuidado e também este carinho. Então não busquemos conceitos equivocados da vida, viu? Tentando correr atrás e conquistando somente valores transitórios que vão ficar aqui. Porque segundo Emmanuel, nada é nosso. O dinheiro fica por aqui, é só temporariamente nosso. A beleza, ela acaba, viu? Se alguém ainda não se tocou, vai, né? A física que eu estou falando, que a beleza espiritual, esta, com tudo isso que nós estamos falando, nós vamos ser, né, iluminados. Então o dinheiro, o poder, a beleza, a fama, o prestígio, nos serve sim, para um tempo, mas depois nós iremos embora, e eles ficarão aqui. Então, veja bem, mãe, qual o sentido da vida? Vocês. Agora eu poderia perguntar para cada um de vocês, qual o sentido da vida? Enquanto nós estamos estudando, aprendendo, nós estamos também trabalhando. O trabalho é uma maravilha, uma bênção que Deus envia na nossa vida, oportunidade de trabalhar. Isso é maravilhoso. Então o sentido da vida é viver essa vida que Deus nos deu, é valorizar as oportunidades que Ele está nos dando, é aproveitar cada minuto do dia, da vida, as horas, o ano que nós estamos ganhando aí, aproveitar para realmente amar uns aos outros de verdade. O sentido da vida é fazer a pessoa que a gente ama feliz, sem esperar nada em troca. E toda a literatura espírita está aqui à nossa disposição para que a gente possa obter esses recursos e esses tesouros verdadeiros que nós estamos adquirindo. Ferrugem não vai corroer e nem a traça roerá. É nosso. São as possibilidades adquiridas, são os talentos desenvolvidos, né? São as potências que nós temos na nossa alma, né? Sendo colocada para bem nosso e para o bem da coletividade. Então vamos só nos lembrar, ok? Prossigo para o alvo. Qual que é o seu alvo? É a realização espiritual, é a evolução espiritual, é o bolo, né? A cerejinha do bolo é a felicidade. É assim? Todo mundo disputa a cereja do bolo. É colocar lá e tem 200 querendo pegar a cereja, né? Então, é o amor. E o amor é assim. Quanto mais se dá, mais se tem. Faz bem para a nossa alma e faz bem para a alma dos outros também. O reino de Deus está dentro de vós, disse o Cristo. É na vida interior, na eclosão dos nossos poderes, né, das nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte de felicidade futura. O Kardec dizendo, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Já é o indicador, né, da felicidade, da evolução espiritual. E nós precisamos também, com o Leon Denis, absorver esta
frase quando ele diz: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem a Deus e por religião o amor, que é tudo isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, meus queridos amigos, o sentido da vida consiste em que não tem sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido. Vocês entenderam alguma coisa aí? Então, o sentido da vida consiste em não ter sentido nenhum dizer que a vida não tem sentido. A vida faz todo sentido. Todo sentido. Amemos-nos uns aos outros. Em cônjuges, os filhos, noras, genros, os amigos mais recentes. Continuemos a amar os amigos de muitas décadas aí para trás, né? E ser gratos pela oportunidade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste momento. Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas através das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te pedimos que nos afastes da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimos de energia nas lutas de cada dia e amparo restaurador. Necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos estar contigo no seio do eterno amor. Vivamos a vida, porque a vida é bela. Que as bênçãos do Mestre amado sejam com todos vocês, meus amigos.